Seja bem-vindo ao TV Porto Jornal. Acompanhe conosco os destaques mais importantes desta edição. Polícia Civil divulga suspeitos de duplo homicídio em Porto Seguro. Moradores bloquearam desvio da ponte do Rio Jequitinhonha, em Belmonte. Alerta: aumentam os riscos de acidentes com escorpiões. Projeto social leva jovens ao rugby e coloca Porto Seguro em destaque nacional. E Porto Seguro se prepara para a Marcha para Jesus. E todas essas notícias e muito mais você acompanha agora aqui no TV Porto Jornal. A Polícia Civil divulgou os nomes e imagens de 2 suspeitos do assassinato de Rafael Santana de Jesus, de 36 anos, e Leandro Neres, de 34, ocorrida em 22 de agosto em uma comunidade próxima a Ponta Grande, em Porto Seguro. Os acusados foram identificados como Erivan e Mateus, naturais de Canavieiras. De acordo com as investigações, uma das vítimas foi morta por asfixia e a outra a pauladas. O celular de um dos suspeitos encontrado no local revelou conversas em um aplicativo de relacionamento que ajudaram a polícia a chegar até a dupla. Imagens de câmeras de segurança também estão sendo usadas para reconstruir os últimos passos das vítimas. A Polícia Civil pede a colaboração da população e reforça que informações podem ser repassadas anonimamente pelo Disque Denúncia 181. Uma operação conjunta entre forças de segurança estaduais e federais prendeu em Porto Seguro Benonino Eleutério Filho, apontado como braço direito de um dos líderes do 1º Comando de Vitória, PCV, facção criminosa do Espírito Santo. O homem era responsável pelo tráfico de drogas e armas em Vila Velha, no Espírito Santo, e tinha mandados de prisão em aberto por crimes ligados a organizações criminosas. A prisão integra a Operação Baeza, coordenada pelo Ministério Público do Espírito Santo, que busca desarticular a atuação do PCV na Grande Vitória. E uma outra operação integrada entre forças de segurança estaduais e federais prendeu um integrante da facção criminosa 1º Comando de Eunápolis, considerado um dos principais articuladores do grupo na região. O suspeito, que não teve o nome divulgado, possuía mandado de prisão por tráfico de drogas e homicídios, com atuação em Eunápolis e cidades vizinhas. Segundo as autoridades, a prisão representa um duro golpe na estrutura da facção, que possui ligações com o Comando Vermelho, e as investigações seguem também para localizar outros integrantes do grupo. E ainda em Eunápolis, foi realizada uma operação da Polícia Civil no bairro Pequi, que resultou na apreensão de 2 armas de fogo, munições e drogas. A ação foi conduzida pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos e teve início após investigação sobre uma motocicleta suspeita de roubo. Durante a diligência, indivíduos em atitude suspeita fugiram ao perceber a aproximação da equipe. Em buscas no local, os policiais encontraram 2 revólveres calibre 22, 10 porções de cocaína e 6 munições intactas, além de 5 deflagradas. Todo o material foi recolhido e encaminhado à unidade policial. As investigações seguem para identificar os responsáveis e os suspeitos que escaparam. Um jovem de 23 anos, Lucas Quintino Sena, foi morto a tiros em sua residência no bairro Bandeirantes, em Itabela. 2 homens armados invadiram o imóvel e dispararam contra a vítima, que morreu no local. Os criminosos fugiram em uma motocicleta. Ao lado do corpo foi deixado um bilhete acusando Lucas de estupro. Mas a polícia informou que não há registros de inquérito relacionado a crime sexual contra ele. As autoridades investigam se a mensagem teria sido usada para encobrir outro motivo para o homicídio. A Polícia Militar e o Departamento de Polícia Técnica estiveram no local, realizaram perícia e encaminharam o corpo ao Instituto Médico Legal. A Polícia Civil segue investigando a autoria e a motivação do crime.
Um incêndio atingiu a reserva indígena Pataxó, localizada na orla norte de Porto Seguro. Este é o terceiro registro de fogo na região apenas nesta semana, o que acende alerta para os riscos recorrentes de queimadas na área de mata local. Segundo informações iniciais, as chamas se espalharam rapidamente pela vegetação e equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar o incêndio. Até o momento, não há informações sobre as causas do fogo. A polícia e órgãos de proteção ambiental monitoram a região para apurar possíveis causas e responsabilidades. E moradores de Santa Maria Eterna, distrito de Belmonte, interditaram um desvio utilizado por caminhões que não conseguem atravessar a ponte do rio Jequitinhonha. O bloqueio, iniciado por volta das 16 horas, provocou congestionamento quilométrico. O protesto ocorreu devido às péssimas condições da estrada, que havia se tornado a principal rota para veículos de carga pesada após a interdição da ponte. Segundo os moradores, o intenso tráfego de caminhões comprometeu o cotidiano da comunidade. E Danilo Nunes Arruda, de 22 anos, foi preso em Eunápolis. Ele estava foragido há cerca de 30 dias após fugir para o Rio de Janeiro e é suspeito de participar da sessão de tortura que levou à morte de Givaldo Santos da Silva, 64 anos, em 2023. A prisão ocorreu em uma ação conjunta da Polícia Civil e Federal quando Danilo retornava à cidade pela BR-101. Celulares encontrados foram apreendidos por suspeita de origem ilícita. Segundo as investigações, a vítima foi submetida a um tribunal do crime, prática em que criminosos julgam e punem por conta própria sob acusação de assédio contra crianças. Ele foi liberado, mas em estado grave, e morreu no dia seguinte em decorrência de um trauma no tórax e choque hemorrágico. Danilo é apontado como integrante do 1º Comando de Eunápolis, facção associada ao Comando Vermelho, e também é investigado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os demais envolvidos ainda não foram localizados. 2 homens, Leandro Souza Porto, de 30 anos, e Robson Oliveira Ferraz, de 32, apontados pela Polícia Militar como responsáveis por pelo menos 10 roubos de motocicletas em Eunápolis, foram presos após denúncia de um novo crime no bairro Santa Isabel. Durante a abordagem, a Polícia Militar apreendeu uma pistola calibre 9mm com numeração raspada, uma moto sem placa, 3 celulares, uma balaclava e um colete refletivo. Segundo a polícia, a moto era usada para dificultar a identificação durante os crimes. Robson disse morar em Eunápolis e trabalhar como motorista, enquanto Leandro afirmou residir em Arraial da Ajuda, aqui em Porto Seguro. Ambos foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de uso restrito e passarão por audiência de custódia. A Polícia Civil orienta vítimas de roubos recentes a registrar a ocorrência na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos ou enviar denúncias anônimas pelo WhatsApp que está passando aqui na tela. Um carro foi completamente destruído por um incêndio na Estrada da Balsa, em Arraial da Ajuda. Segundo testemunhas, as chamas teriam começado de forma repentina, possivelmente no motor do veículo. 3 mulheres estavam no carro no momento do incidente, mas conseguiram sair rapidamente e retirar suas bagagens sem sofrer ferimentos. O fogo se espalhou rapidamente, assustando pedestres e motoristas que passavam pelo local. Apesar de o corpo de bombeiros ter sido acionado, o carro já estava completamente destruído quando a equipe chegou. Ainda não há informações oficiais sobre as causas do incêndio. Um homem, aparentemente em surto psicótico, provocou confusão na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, no bairro Moisés Reis, em Eunápolis. Segundo testemunhas, o indivíduo estava nu, tentou assediar uma funcionária de um comércio local, quebrou o vidro de um carro estacionado e começou a buzinar de forma descontrolada. A polícia militar foi acionada e conduziu o homem para atendimento médico, diante do quadro visível de distúrbios psicológicos. As autoridades reforçam a importância de acompanhamento especializado para garantir a segurança da comunidade e do próprio indivíduo.
E a polícia militar prendeu um homem suspeito de furtar mais de R$ 3.000 de um posto de combustíveis às margens da BR-101 em Itagimirim. Segundo a polícia militar, após o crime, o suspeito foi inicialmente procurado em uma área de mata, mas só foi localizado na zona urbana quando reconhecido por uma das vítimas. Ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir, mas foi contido pelos policiais. O dinheiro foi recuperado e o suspeito foi encaminhado à Delegacia Territorial de Itagimirim, permanecendo à disposição da Justiça. A polícia militar prendeu um homem no centro de Eunápolis, que tinha mandado de prisão em aberto. Segundo o 28º Batalhão, a abordagem ocorreu após o suspeito ser identificado pelo sistema de reconhecimento facial. Durante a abordagem, a polícia militar confirmou a existência do mandado judicial. O homem foi encaminhado à Delegacia Territorial de Eunápolis, permanecendo à disposição da Justiça. E foi realizada no Centro de Cultura, em Porto Seguro, a primeira reunião para a criação do Conselho Comunitário de Segurança das regiões do Centro e da Orla. O encontro reuniu representantes da comunidade, autoridades civis e militares e instituições locais. Durante a reunião, foram apresentados os objetivos e o funcionamento do Conselho, que busca estreitar a parceria entre órgãos de segurança pública e sociedade civil, promovendo ações colaborativas na área de segurança. Também foi proposta a formação de uma chapa de consenso, com eleição oficial marcada para o próximo mês. O evento contou com a presença do 8º Batalhão da Polícia Militar da Bahia, incluindo o comandante Tenente Coronel Robson e outros oficiais, reforçando o compromisso com a segurança e a paz social no município. E agora, um alerta importante para a população. Com o aumento das temperaturas, cresce o risco de acidentes com escorpiões em cidades como Porto Seguro, Santa Cruz Cabralha, Eunápolis e Itabela. Locais com lixo, entulho ou vegetação alta são territórios preferidos desses animais, que se escondem e se reproduzem rapidamente. O escorpião amarelo é o mais perigoso do país e pode provocar dores intensas e complicações graves, especialmente em crianças e idosos. A picada exige atendimento médico imediato e aplicação de soro antiescorpiônico. Para reduzir riscos, especialistas alertam para manter quintais e terrenos limpos, vedar ralos e frestas, sacudir roupas e calçados antes de usar e usar luva ao mexer em entulho, folhas secas ou madeira. Em caso de picada, não espere sinais graves e procure imediatamente o hospital ou a UPA mais próxima. Vamos fazer uma breve pausa, mas fique com a gente. No próximo bloco, você vai conhecer o projeto social que está transformando a vida de jovens através do rugby. E você já conhece ou já ouviu falar do rugby? Então não sai daí, daqui a pouco vamos mostrar esta história inspiradora. Os mutirões do programa Mais Saúde para Você, realizados pela Prefeitura de Porto Seguro, no Baianão e na Passarela da Cultura, já contabilizam mais de 8.000 atendimentos. A meta é zerar a fila de espera nos próximos dias. O programa seguirá itinerante pelos distritos Pindorama e Vera Cruz nos dias 3 e 4 de outubro, Arraial da Ajuda e Vale Verde entre 16 e 19 de outubro, Trancoso, Sapirara e Itaporanga de 30 de outubro a 1º de novembro e Caraíva, Xandó e Aldeias entre 14 e 16 de novembro, com reforma das unidades de saúde locais. Os próximos mutirões incluirão exames laboratoriais e consultas em especialidades como cardiologia, urologia, mastologia, ortopedia, ginecologia, oftalmologia e endocrinologia. Desde o ano passado, mais de 5.000 cirurgias foram realizadas no município. Agora, olha só. Um projeto social em Porto Seguro está transformando a vida de jovens através do rugby, esporte coletivo de contato que valoriza disciplina, respeito e trabalho em equipe, colocando a cidade em destaque nacional. Vamos conhecer essa história. O rugby,
ainda pouco conhecido no Brasil, vem ganhando espaço em Porto Seguro. A equipe Porto Seguro Rugby não só conquistou a vaga para a final da Copa do Brasil Masculina Adulta de Rugby, como também tem se destacado como um projeto que nasceu para transformar o esporte em ferramenta de inclusão e desenvolvimento. Começou lá em 2007, eu era jogador de handebol e assisti a Copa do Mundo de Rugby, passou na televisão, fiquei encantado, mas demorei um pouco para deixar o esporte que eu tanto gostava, que era o handebol, para ir para o rugby. Mas 5 anos depois eu, de fato, tomo a decisão de mudar de esporte e começo a pesquisar mais sobre o rugby e resolvo fundar uma equipe de rugby aqui em Porto Seguro. Começa em 2012. Só em 2013 a gente começa o primeiro treino, na antiga Boca da Barra, hoje Arena Mamagaia. E desde então vem entrando cada vez mais atletas no clube, o clube vem crescendo, a gente começa com a categoria masculina adulta, depois feminina adulta, e hoje a gente tem aí 6 categorias, né, indo para a 7ª categoria, que é a de veteranos. A gente tem M17 masculino e feminino, M19 masculino e feminino, adulto masculino, adulto feminino e veteranos agora. Com ações de divulgação em toda a cidade, incluindo atividades dentro das escolas, o projeto abriu portas para que muitos jovens conhecessem o rugby pela primeira vez. Foi dessa aproximação que nasceram histórias de alunos que hoje defendem o Porto Seguro Rugby e contam como tudo começou. Eu comecei no esporte há 3 anos atrás, com essas seletivas da escola que tem, e eu entrei aqui e me apaixonei. Eu sempre gostei de esporte de contato e acredito que o rugby foi o esporte primordial para mim. É o único esporte que eu realmente me apaixonei. Eu já tive experiência com outros esportes, mas só com o rugby que eu realmente me encontrei. A primeira vez que o Porto Seguro Rugby foi nas escolas foi em 2017. Nessa época eu estudava no Ricaldi, né, o antigo Colégio Estadual Dr. Antônio Ricaldi, e eu lembro muito bem deles dizerem que o rugby era um esporte que cabia a todas as pessoas, independente do biotipo. E aí eu fiquei curiosa, né? Eu fiquei querendo saber como assim qualquer pessoa pode jogar, independente de altura, estatura. Aí fui assistir um treino, gostei, comecei a treinar e fiquei. Aí nisso eu fui desenvolvendo dentro do esporte e a gente foi criando esse olhar mais voltado para o rugby juvenil, né? Trazer mais crianças para dentro do mundo do esporte. Aí fui me envolvendo e hoje faço parte de uma das lideranças, né, que está à frente desse esporte, principalmente voltado para o feminino. A classificação para a final já entrou para a história do Porto Seguro Rugby e representa um marco para o projeto. Às vésperas da decisão, a expectativa é grande entre a equipe, que vem neste momento a conquista de um sonho coletivo. É até um pouco emocionante falar, porque sempre foi um sonho da gente. Tá numa final de Campeonato Baiano, a gente consegue estar numa final de Campeonato Baiano em 2015, depois ser campeão baiano, ser bicampeão baiano, depois jogar um Atlântico Leste, jogar um Campeonato Brasileiro de Sevens, e aí vem a Copa do Brasil, a gente ganha quartas de final, depois no outro aí perde a semi, depois no outro ano perde as quartas de final e não vai para a semi, aí nesse ano a gente ganha quartas, ganha semi e vai para a final. E assim, é uma jornada, né? São 2 décadas já que a gente tem passado por isso. E agora vai ser sábado que vem, lá em Jacareí. Vai ter transmissão ao vivo no canal da Brasil Rugby, que é a Confederação Brasileira. E a gente está nessa expectativa. A gente vai trazer esse título para Porto Seguro. Sobre o jogo que vai ter semana que vem, a expectativa é muito grande, muito tensa, porque a gente vai enfrentar uma equipe muito forte. A gente quase nunca enfrentou uma equipe dessa magnitude, ainda mais em uma final da Copa do Brasil, né? Mas isso acredito que não desmotive nenhum da gente. Isso, na verdade, faz com que a gente queira mais e queira alcançar esse objetivo de ganhar dessa equipe. O projeto segue crescendo e está de portas abertas para novos participantes. Os treinadores reforçam o convite a quem quiser conhecer e fazer parte do time. O contato pode ser feito diretamente pelo Instagram, @Porto Seguro Rugby. O rugby ele é físico, mas ele também é mental.
Então a gente precisa ter uma leitura de jogo muito boa, precisa ter uma visão de jogo muito boa. E então você consegue se desenvolver bem nas duas áreas. E isso abre portas para diferentes pessoas no rugby. Então as mulheres geralmente ficam com medo de entrar, acham que é um esporte, né, de muito contato, mas quando entra, se apaixona e fica. Então quem quiser experimentar, está convidado para aparecer aqui nos nossos treinos. A gente treina aqui no campo da maçonaria todo sábado à tarde, das 2 às 4h30 da tarde. Na terça e na quinta a gente treina lá na Arena Mamangaia, das 6 às 8h30 da noite. Então tá o convite feito para todo mundo, principalmente para as mulheres. Bem legal, né? Esse projeto que está fazendo o rugby crescer em Porto Seguro. E ainda falando de esporte, começa nesta sexta-feira a abertura dos Jogos Estudantis. Nos dias 26 e 27 de setembro, a partir das 8 horas, o Colégio Municipal Álvaro Henrique receberá a abertura dos Jogos Estudantis 2025 em Porto Seguro. O evento reunirá jovens atletas em competições de basquete, vôlei, futebol e outras modalidades, promovendo talento, união e espírito esportivo. A iniciativa celebra a força da juventude e reforça o papel do esporte como ferramenta de educação, integração e transformação social. Vale a pena acompanhar e torcer pelos nossos jovens atletas. Agora, olha que bacana! Neste sábado será realizada a terceira feira de adoção de cães e gatos no centro de Porto Seguro. O evento vai reunir animais que aguardam um lar e oportunidade para adoção responsável. Durante a feira também será oferecida vacinação antirrábica gratuita, promovendo cuidado com a saúde dos pets e da comunidade. A iniciativa é realizada pelo Instituto A Voz dos Bichos, em parceria com a Prefeitura Municipal. E se você está procurando um companheiro fiel, esta é a oportunidade perfeita para adotar um pet e ainda contribuir para a saúde da comunidade. E a Prefeitura de Santa Cruz Cabralha promoverá nos dias 10, 11 e 12 de outubro a primeira feira agroecológica territorial, na Avenida Paulo Souto, no centro da cidade. O evento contará com exposições agrícolas, feira livre, com produtos direto do campo, rodas de conversa e estandes de serviços ao agricultor. O público também poderá participar de atividades culturais, como shows e apresentações artísticas. A feira visa fortalecer a agroecologia e a agricultura familiar, valorizando práticas sustentáveis e promovendo o intercâmbio de conhecimentos. A realização é da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, com apoio do Governo da Bahia. E agora vamos conferir como fica o clima para a nossa região. Fique ligado na previsão do tempo e saiba o que esperar para se programar melhor. Estamos com fortes oscilações no tempo na nossa região, com dias nublados devido a uma massa de ar quente que está atravessando a área em direção ao mar, como podemos ver agora nas imagens do satélite. Esse fenômeno também está causando ventos fortes, inclusive o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta para a nossa região, com rajadas variando entre 40 e 60 km por hora. Mas apesar disso, as precipitações de chuva permanecem baixas. Em Porto Seguro, a sexta-feira começa com pancadas de chuva durante a madrugada, mas ao longo do dia o sol aparece entre nuvens em alguns momentos. As temperaturas devem variar entre 21 e 25 graus, com previsão de 7 milímetros de chuva. Em Santa Cruz Cabralha será bem parecido com hoje. Sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite. A temperatura mínima será de 21 graus, enquanto a máxima será de 25, com 10 milímetros de chuva prevista. Já em Eunápolis, a previsão de chuva é bem baixa. Teremos um dia de sol com muitas nuvens no céu e as temperaturas variando entre 19 e 25 graus. Em resumo, o tempo segue instável, com variações de sol, nuvens e pancadas de chuva, além de ventos fortes. Mas mesmo assim, vamos conferir a nossa tábua de maré, que não pode ficar de fora. Para esta sexta-feira, fique atento. A maré baixa ocorre por volta do horário do almoço às 11 horas
e a maré alta será às 17 horas, exigindo maior cuidado. Então é isso, eu vou ficando por aqui e desejo a todos uma ótima sexta-feira. Até amanhã! Então é isso, fique atento e acompanhe sempre nossa previsão para não ser pego de surpresa. E em clima de celebração, fé e tradição, no dia 27 de setembro, Porto Seguro será tomada pela Marcha para Jesus. Uma grande manifestação de fé que reunirá famílias e comunidades em uma grande celebração. O evento contará com shows de louvor, além da palavra inspiradora do pregador Peter Suck. A concentração será no Colégio Anchieta, na Avenida dos Navegantes, com saída rumo à Passarela da Cultura. A iniciativa busca unir a população em um só propósito de fé e adoração. E veja só, o terceiro encontro de inclusão e pertencimento reuniu cerca de 250 participantes, incluindo lideranças e entidades voltadas à defesa das pessoas com deficiência. O evento promoveu discussões sobre deficiência física, intelectual, sensorial, mental e transtorno do espectro autista, com foco na escuta ativa, construção coletiva e garantia de direitos. Um dos destaques foi o lançamento da carteira CIP Porto, que garante atendimento prioritário a pessoas com deficiência nos serviços públicos municipais. Entre os presentes estava a para-atleta Ângela Teixeira. Cada iniciativa de inclusão representa um passo importante na construção de uma cidade onde todos têm direitos e oportunidades iguais. E você já ouviu falar do projeto Rumo ao Riso? O projeto, idealizado pela risoterapeuta Gabi Roncati, realizou uma série de ações de acolhimento e bem-estar no Hospital Regional Luiz Eduardo Magalhães, em Porto Seguro. Durante 3 dias, pacientes, acompanhantes e profissionais da saúde participaram de momentos de descontração, música e leveza por meio da risoterapia. A programação incluiu atividades nas enfermarias, clínicas, cirúrgicas e pediátricas, UTIs, pré-parto e recepção da emergência, com encerramento na Unacom voltado para pacientes em tratamento de câncer. O evento também trouxe uma palestra sobre saúde mental em alusão ao Setembro Amarelo, seguida de roda de conversa e exercícios de risoterapia. A produção musical ficou por conta de Landau, com direção de Paulo Beck, adaptada a cada ambiente hospitalar. O Rumo ao Riso planeja expandir suas ações para outras regiões do Brasil. Bem legal, né? E agora falando de celebrações. A Prefeitura de Porto Seguro anunciou a programação oficial das festas de fim de ano. Na virada de 31 de dezembro, a banda Chiclete com Banana será responsável por comandar a celebração na Passarela da Cultura. Já no dia 1º de janeiro, o cantor Tomate puxará o trio elétrico do Trevo do Cabral até a passarela, garantindo a continuidade da festa. No bairro Baianão, a animação ficará por conta de Igor Canário, que lidera a tradicional Pipoca do Canário. O anúncio foi feito com antecedência para que todos possam se programar. E você aí, gostou da programação? E assim chegamos ao fim de mais uma edição do TV Porto Jornal. Não perca nossas próximas edições e fique por dentro de tudo o que acontece em Porto Seguro e região. Nos acompanhe nas redes sociais e no YouTube e compartilhe suas sugestões pelo nosso WhatsApp. Desejamos a todos uma excelente sexta-feira e até a próxima edição. TV Porto, o seu canal local.